Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. É sempre uma grande bênção podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus juntos. E eu estou muito feliz e grato a Deus que estamos retornando, mesmo que ainda parcialmente, aos cultos presenciais. Alguns dos nossos irmãos ainda não podem estar, mas podem estar assistindo ao vivo, de casa, pela internet. E às quartas-feiras continuamos com os cultos gravados ainda, mas aos poucos estamos retornando ao normal. Vamos continuar orando para que logo passe essa pandemia e vamos ficar firmes, servindo e confiando no nosso Deus que é fiel em todo tempo. Amém? Os nossos estudos, primeiramente a gente fez um estudo sobre a vida de Elias e começamos também um estudo sobre a vida de Eliseu. E o título do estudo é Fazendo o Nosso Melhor para Deus. É isso que a gente vê na vida de Eliseu. Então, nós vimos também, a semana passada, que Eliseu era um homem simples, do campo. Ele era filho de um homem chamado Cefate, era de uma cidade chamada Abel-Meolá, que ficava às margens do rio Jordão. E ali ele vivia e trabalhava como lavrador. Então, esse homem Deus chamou para ser sucessor do profeta Elias. E isso foi nos tempos do rei Jorão, em Israel, e Josafá, em Judá. Ele foi um destemido pregador da palavra de Deus. Ele confrontou tanto o povo como também os governantes. E, embora ambos tenham permanecido aí na desobediência a Deus. Nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, Deus ali já falando para Elias chamar a Eliseu como seu sucessor. Né? Então a gente vê ali, e também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quando nós vemos o chamado de Eliseu, nós vemos ali já aquela característica de que ele queria fazer o seu melhor para Deus. Então, Eliseu, como sucessor de Elias, desejava fazer o seu melhor para Deus. Então, nós vimos a semana passada que nós vemos isso na vida de Eliseu, na sua prontidão em obedecer ao seu chamado. A gente viu ali no capítulo 19 de 1 Reis, ali no finalzinho do capítulo, dos versículos 19 em diante, que Elias passou ali na sua moradia, lançou a sua capa sobre ele e logo ele sabia ali com aquela atitude que ele estava sendo chamado por Deus para ser profeta. Então a gente vê ali no versículo 20 que ele deixou os bois e correu após Elias. Então ele prontamente deixou tudo ali e seguiu a Elias. Mas numa situação posterior ele volta e a gente vê claramente que essa atitude dele é que ele estava tendo uma prontidão ali de que esse chamado de Deus era definitivo na sua vida. Então ele voltou, ele se despediu dos seus pais, ele matou os bois e com os próprios aparelhos ali, o jugo, ele fez uma fogueira, ele cozeu as carnes e distribuiu para o povo. E logo em seguida ele se levantou, como nós vemos ali no versículo 21. Então ele se levantou e seguiu Elias e o servia. Então ele começa ali o seu ministério, servindo ali o seu mestre, ali com quem ele ia aprender a ser um profeta, um servo de Deus. Então que possamos estar assim prontos e bem dispostos para servirmos ao nosso Deus, deixando para trás tudo que pode nos atrapalhar, pois Cristo nos salvou, perdoou, Ele muda e transforma as nossas vidas, nos tornando preparados e capacitados para servi-lo. Então, da mesma forma como Eliseu, ele foi disposto e ele teve essa disposição de servir a Deus,
que nós possamos ter essa prontidão e disposição também de servir ao nosso Deus. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, o Senhor Jesus fala que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a segunda coisa que nós vimos também é que Eliseu desejava fazer o seu melhor para Deus, na grandiosidade do seu desejo expresso por seu pedido. Então, quando Elias ele estava prestes a ser levado aos céus pelaquela carruagem de fogo, ele fala para Eliseu, olha, pode me pedir o que você quiser. E aí então, o pedido de Eliseu é, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Estou lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Então, o pedido de Eliseu era que ele tivesse o dobro do poder e da capacidade de Elias. E a gente vê ali com o acontecimento que Deus concedeu o pedido de Eliseu. E Deus concedeu o seu pedido porque os seus motivos eram puros. O objetivo principal de Eliseu não era ser melhor ou mais poderoso do que Elias, mas realizar mais para Deus, cumprir fielmente o seu ministério. Então, quando pensamos em servir a Deus, como diz o pastor Sian, mencionei a semana passada, que possamos pensar grande, ou seja, como Eliseu, ter o desejo e a atitude de fazer mais e o nosso melhor para Deus. E a gente mencionou também Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor para o nosso Deus. E aí nós passamos a ver sobre os milagres pelo poder de Deus na vida de Eliseu. E eu mencionei que na Bíblia mencionam 16 milagres, né, que Deus realiza ali por meio de Eliseu. E a gente vai ver só alguns deles, a característica de 6 desses milagres. E a gente começou a ver alguns deles, e interessante também é perceber que Eliseu ele foi usado por Deus para cuidar de pessoas necessitadas. A gente vê ali necessidades ali das pessoas, e Eliseu sendo usado por Deus para cuidar das necessidades dessas pessoas. A gente vê ali tanto nas situações mais simples do cotidiano. Ali ele tinha uma escolinha de profetas, ele tinha alguns seguidores que estavam seguindo para aprender ali o ofício de profeta. Então, a gente tem 2 situações ali, onde eles estavam construindo, por exemplo, quando eles estavam construindo uma casa maior para se reunir, e ali cortando as madeiras das árvores, o machado cai no rio, a parte de ferro do machado, né, a parte cortante de ferro. E aí então Eliseu faz um milagre, né? Ele ora ali a Deus, ele pede que lance o cabo de madeira sobre a água, e o milagre acontece. Aquela parte de ferro, aquela parte cortante se flutua, passa a flutuar ali na água, voltar ali para o cabo de madeira, e eles recuperam o machado. Outra situação também é que ele pede para que façam preparem um alimento. Eles acham algumas frutas ali no campo, né? E aquelas frutas eles fazem aquele cozido para todos comerem, mas percebe-se que aquelas frutas são venenosas. E ali Eliseu ele é usado por Deus, ele faz um milagre ali e torna aquele cozido purificado, deixe de ser venenoso, e ali todos podem se alimentar normalmente. E também a gente vê Eliseu ser usado por Deus em situações mais amplas, mais inusitadas, como a que a gente mencionou também a semana passada,
que ali, passando com os seus discípulos pela cidade de Jericó, ele é informado de que as águas ali naquela cidade são más e a terra é estéril. Então, a gente percebe que com essa declaração que como o povo vivia ali do que se plantava, né? Então não havia como o povo se sustentar naquela cidade com aquela situação. Então, por meio de Eliseu, Deus torna aquelas terras e aquela água, torna as terras férteis e a água potável. E o povo teve assim o seu sustento. Isso a gente vê em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então Deus é o que sustenta o seu povo. Então temos a promessa na palavra de Deus de que Deus nos sustenta. Deus é o que sustenta o nosso lar. É a segunda coisa que nós vimos ainda a semana passada. Deus é o que sustenta o nosso lar. E a gente vê aquela passagem da viúva. Então aquela viúva, ela tinha uma grande dívida e ela tinha apenas um vaso de azeite no seu lar e ela consequentemente ia ter que entregar os seus filhos para trabalharem como escravos, para que pudessem pagar as suas dívidas. Mas o profeta Eliseu, ele conhece ali aquela situação e ele é usado por Deus para fazer um grande milagre ali. Ele pede que ela junte todas as suas vasilhas que ela tinha em casa. Ele pede também, olha, pede emprestado dos seus vizinhos as vasilhas que eles puderem te emprestar. E o milagre acontece. Deus usa a vida de Eliseu para fazer um grande milagre ali. Daquela única vasilha de azeite, todas aquelas outras vasilhas de azeite são cheias. E aquele azeite seria suficiente, depois de vendido, para que ela se sustentasse por muitos anos e que ela também pagasse as suas dívidas. Isso a gente vê em 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então Deus, por meio desse milagre, concede o sustento do lar dessa viúva, que está com seus filhos condenada a trabalharem como escravos, para pagarem também as suas dívidas. Então, Deus realmente sustenta o nosso lar. E eu creio que todos nós poderíamos dar um bom testemunho sobre isso, né? Que Deus, ele realmente supre as nossas necessidades e sustenta o nosso lar com tudo que nós necessitamos. E continuando aqui, até aqui nós tínhamos visto a semana passada, mas continuando então o nosso estudo, eu queria mencionar que terceiro, Deus é quem dá e sustenta a nossa vida. Deus é quem dá a nossa vida e Deus é quem sustenta também a nossa vida. Quando pensamos na própria concepção, a gente percebe que é um milagre, né? A vida é um milagre, desde a nossa concepção. Então, vamos ler então 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 10. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, da qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe
ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então aquela mulher, ela percebeu a necessidade do homem de Deus, que estava sempre passando por ali, e teve a iniciativa e a disposição de servir. Então eles ofereciam sempre uma refeição e eles prepararam ali, construíram um quartinho ali onde ele podia descansar sempre que precisasse, sempre que estivesse passando por ali, ele tinha à disposição a refeição e um lugar para descansar, aquele quartinho ali separado para ele poder descansar. Então, com toda aquela situação, Deus ele faz um milagre, ele concede um milagre na vida daquela senhora. Aquela senhora ela não podia ter filhos, ela era estéril e Deus concede uma bênção especial na vida dela. Eliseu ele pede para Geazi perguntar para aquela mulher o que ela desejava, o que ela queria, né? Devido ao seu favor, à sua disposição de ajudar, e ela realmente não queria nada, ela só queria realmente ser uma bênção, servir a Deus, servir ali os seus servos. Mas Geazi ele fala para Eliseu, ela não tem filhos. E naquele tempo era de grande importância ali ter filhos, porque eles iam ser os seus herdeiros, herdar todos os seus bens, e seria aquela pessoa que cuidaria ali do casal quando já estivesse bem idoso. Então, era de grande importância ter filhos. Então, Deus fez um milagre. Então, o profeta Eliseu ali declara, olha, nesse mesmo tempo você terá um filho. E aquela mulher ela não fica muito feliz com aquela notícia e a palavra de Deus declara que isso realmente aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa. Então vamos ver 2 Reis, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ali quando o profeta Eliseu, ele declara ali a palavra de Deus, a promessa de que ela ficaria grávida e teria um filho. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E então Deus concedeu uma bênção especial para aquela mulher, para aquele casal. Mas nós vemos também que certo tempo depois aquele menino cresceu e aquele menino estava indo ali ao campo para ver o trabalho ali, para acompanhar o seu pai, e aquele menino fica doente, com fortes dores de cabeça e vem a falecer. E vamos ver então capítulo 4, versículos 32 a 36. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama esta sunamita. E chamou-a, e veio ele e disse, toma o teu filho. Então, nós vemos também, novamente, que Deus normalmente realiza um milagre, uma bênção especial, usando o seu servo Eliseu para ressuscitar aquele menino que já estava morto.
Então, Deus concede uma bênção especial a essa mulher e a esse casal que não podia ter filhos, eles que serviam a Deus e cuidavam fielmente do seu servo Eliseu. Tiveram essa grande bênção, o milagre de Deus de terem o seu filho. Então, Deus é quem nos dá a vida e Deus é quem também sustenta a nossa vida. Portanto, não há nada mais sensato do que entregarmos e dedicarmos a nossa vida a esse Deus e fazermos o nosso melhor ao seu serviço, como no exemplo dessa mulher que se dispôs a servir e a cuidar do seu servo, dando-lhe alimento, abrigo, fazendo o seu melhor a serviço do nosso Deus. Então, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito assim, que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, tem uma história real. Foi nas Olimpíadas de Seattle de 1992. Na verdade, foi nas Paralimpíadas. Então, as Paralimpíadas são para os portadores de deficiência física. Então, naquelas Paralimpíadas, todos os participantes ali, eram 9 participantes, todos portadores de deficiência física, mas eles se alinharam ali para a largada da corrida dos 100 metros rasos. E ao sinal, todos partiram. E não exatamente em disparada, mas todos ali com a vontade de dar o seu melhor de si e terminar a corrida e ganhar. Mas um daqueles garotos acabou tropeçando no piso e caiu rolando ali e começou a chorar. Os outros 8 participantes ouviram o choro, acabaram diminuindo o passo e olharam para trás e viram o garoto no chão. E acabaram retornando, todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down, ela se ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: pronto, agora vai sarar. E aconteceu que todos os 9 competidores deram abraços e entraram juntos e andaram juntos até a linha de chegada. Então eles correram juntos, abraçados até a linha de chegada. Os relatos daquele dia dizem que o estádio inteiro levantou e não tinha um único par de olhos secos. E os aplausos duraram longos minutos. Então foi realmente um grande espetáculo ali. E nós vemos que o que mais importa, mais do que vencer sozinho, é o que nós aprendemos, é ajudar uns aos outros a vencer também. Mesmo que isso signifique diminuir o passo e mudar os nossos planos. Às vezes a gente está dando tanta importância e dedicando tanto dos nossos planos, dos nossos interesses, e nós não olhamos a necessidade e a ajuda que o nosso próximo precisa. Então, que cada um de nós possa ser capaz de diminuir o passo e mudar os nossos planos para ajudar alguém que em algum momento da sua vida tropeçou ou está necessitado e precisa de ajuda para continuar. Deus se importa com pessoas, então que possamos também nos importar uns com os outros e ajudar as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. Amém? E quarto, Deus tem o poder de curar-nos de toda a enfermidade. Então, também nós vemos ali na vida de Eliseu que os milagres têm o objetivo não somente do benefício a quem o recebeu, mas de que o leve a crer no verdadeiro Deus, não só que cura, mas que principalmente salva.
Vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. E disse esta a sua senhora: antes que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, nós conhecemos a história de Naamã. Naamã era um oficial muito importante do rei da Síria, mas ele era leproso. E a lepra, naquela época, era uma doença terrível, uma doença que não tinha cura. E então, realmente, era muito grave a situação daquele homem. Mas Naamã, ele tinha em sua casa uma serva do povo de Deus, uma serva judia. Então, aquela menina, ela fala para sua senhora: olha, se o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Então, Naamã, ele se organiza, ele pede autorização do seu rei, que pede autorização para o rei de Israel, e ele vai até Samaria, onde está o profeta Eliseu, com o objetivo de ser curado. Muitas vezes, o que nós podemos ver nessa situação é que muitas vezes nós não queremos obedecer à palavra de Deus, pois pode parecer, diante das situações que estamos passando, mais difícil. Às vezes a gente pode achar desnecessário ou inconveniente, ou às vezes simplesmente ficamos preocupados com o que as pessoas vão falar. Então tudo isso às vezes se torna uma dificuldade, um motivo para nós não obedecermos à palavra de Deus. E nós vemos aqui na vida de Naamã que ele não queria realmente obedecer ali a palavra do profeta, a palavra de Deus dita por meio do profeta, que nós vemos no capítulo 5 de 2 Reis, versículos 10 e 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, Naamã achou que a orientação da palavra de Deus, dita pelo profeta Eliseu, era um desrespeito, um certo desprezo, né, ou uma humilhação, talvez, com alguém da sua importância. Por isso não quis obedecer a palavra de Deus. Ele não queria mergulhar lá no Rio Jordão por 7 vezes. Mas, convencido por seus servos, mesmo contra sua vontade, ele resolveu obedecer a palavra de Deus. E como nós vamos ver no texto, e nós já sabemos, Deus cumpriu com o que prometeu e milagrosamente curou a Naamã. Então, isso a gente vê nos versículos 13 a 15. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Então a gente vê ali não só a cura física de Naamã, mas que Deus também curou ali o seu coração, salvando a Naamã. Ele passa a crer no Deus verdadeiro. O mesmo nós vemos ali na declaração de 2 Reis capítulo 5, versículo 17. Disse Naamã:
Desse a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então Naamã também foi curado da maior enfermidade da qual todos nós somos acometidos, que é o pecado. Ele reconheceu que só existe um único Deus verdadeiro e que devemos servir somente a Ele. E que grande bênção! Lá em Salmos capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desprezaste os que te buscam. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, basta reconhecer que você é um pecador e aceitar pela fé ao Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, você que nos assiste. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você não arrependeu dos seus pecados, se você não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, faça isso ainda hoje. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados e ressuscitou e nos dá a salvação, a vida eterna. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer o teu cuidado, o teu infinito amor para conosco, agradecer pelo Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu em nosso lugar, para nos conceder o perdão e a vida eterna. Pai, nós te louvamos e queremos também, nesse momento, pedir que o Senhor nos ajude a nos dispormos a fazer o nosso melhor para o Senhor, tanto no serviço, como também em cada área de nossas vidas. Senhor, nos ajuda a ser uma bênção, a ser o socorro do Senhor para as pessoas e os irmãos necessitados e que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pai, nós agradecemos e colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós louvamos ao Senhor e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agradeço a atenção de cada um e a semana que vem nós continuaremos o nosso estudo e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém?